Só que os implantes O senhor, hoje... o senhor acabou de responder uma pergunta da minha mulher, da minha esposa. Uhum. Porque ela foi abduzida, ela estava num quase sono, quase dormindo, meio acordada e meio dormindo, né? E ela se sentiu atraída, foi puxada assim por alguma coisa, e ela disse que estava deitada num tipo de uma maca, isso ela contando, mesmo a esposa narrando, e que haviam seres pequenos do lado dela, eram seres baixos, pequenos, né? É parecido esses aí. E abriram a cabeça dela, colocaram algo na cabeça dela, um localizador na cabeça dela. Aí depois um falava para o outro assim, olha, fecha com muito cuidado, que tem que fechar direitinho o crânio dela. Ela falou que abriram, ela viu, ela estava vendo, ela estava sendo operada, ela viu. E colocaram isso no crânio dela. Depois de um mês, aconteceu novamente com ela. Ela acordou de manhã e falou, olha, eu tive uma coisa estranha durante o sono, parece que alguém colocou alguma coisa na minha nuca. E me chamou para ver. Primeiro chamou minha filha olhou e me chamou. Quando eu cheguei até ela, que eu olhei na nuca dela, tinham 3 pontos vermelhos, parecia um triângulo. Eram 3 pontos vermelhos aqui na nuca dela. Eu fiquei sem saber o que era aquilo, né? Bom, aí nós conversamos com um colega nosso, que também estudava ufologia, e ele disse que esses pontos vermelhos na nuca dela foram colocados por outros seres para impedir aquele que haviam colocado no crânio dela, para ela não ser uma localizadora, esse tipo de coisa, entendeu? Então, aqueles 3 pontos vermelhos aqui foi colocado alguma coisa para inibir aquilo que foi colocado dentro do crânio dela. Como se fosse um neutralizador. Isso. Aí, na época, essa pessoa contou para nós isso tal, e ela nunca fez um exame, nunca fez nada na época, né? Mas parece que foi tirado, viu? Porque lá tá super normal. Nessa questão dos implantes, tem um detalhe interessante, que, por exemplo, as pessoas que tiveram acesso a esse material, principalmente laboratórios, e analisaram esse tipo de substância, descobriram que se tratavam de elementos da tabela periódica, certo, mas que tinham uma composição química super pura. Então, se era alumínio, era num alto grau de pureza. Sim. Se era magnésio, um alto grau de que não pureza. existe aqui. Que é possível se fazer isso, mas como tem casos de abduções que ocorreram há muito tempo atrás, quando a nossa metalurgia ainda não estava tão avançada, então não teria condição de fazer algo desse tipo. Certo. Por exemplo, as primeiras abduções, elas ocorreram, por exemplo, no Brasil, na época do Brasil Colônia. Né? Então tem uma carta, esse aqui é um livro que eu escrevi, Alienígenas no Passado do Brasil, onde tem 14 casos envolvendo tripulantes de OVNIs e tem uma abdução que ocorreu no Brasil Colônia. E é uma carta de um jesuíta chamado Antônio de Sá, a carta dele datada de 13 de junho de 1559, onde ele fala de um indígena que teria sido abduzido, né? É lógico que a Igreja Católica tentou explicar isso como se fosse coisa do demônio, né? O demônio que arrebatou ele e tudo mais. Oh, meu Deus. Que isso aqui foi em 1559. Agora, tem uma outra abdução que eu coloquei aqui, que é a primeira abdução mais moderna, né, do Brasil, que foi em 1931, primeira abdução, que foi com o senhor José Florencio, em Campinas, né? Ele era uma criança de 9 anos de idade na época, estava jogando bola num campinho, junto com seus coleguinhas lá, quando de repente um OVNI, com cúpula, aqueles clássicos, vem e pousa do lado do campo. Quando ele fica ali meio curioso com aquele negócio e que ele olha para trás, cadê os coleguinhas? Todo mundo já tinha ido embora em desabalar da carreira. Sim. E ele ficou. E nisso aí desce uns seres assim, meio humanos e com alguns uniformes esverdeados e capacete também, umas roupas meio diferentes, e pegam pelo braço dele e convidam ele para entrar. Ele simplesmente entra dentro do objeto, isso era à tarde, e lá dentro eles começam a fazer um monte de experimentos. Colocam uma espécie de uma cinta, uma espécie de uma toalha molhada nas costas dele, um negócio aqui na cabeça,
E vão fazendo. Depois eles levam um menino para fazer tipo uma excursão dentro desse objeto voador. Veja, isso em 1931, lá em Campinas. E aí ele vê lá uns painéis, vê um cara lá colocando uma espécie de líquido prateado dentro de um lugar, como se fosse um mercúrio, sabe o mercúrio? Mas ele não sabe o que era aquilo, é um garoto. E, pois bem, depois que passa tudo aquilo, a nave baixa novamente, e aí os seres descem com ele, a nave joga um foco de luz, ele vê que ele está próximo à casa dele, só que já é noite. E aí eles iluminam até a porta de casa, o José Florencio vai andando até a porta de casa, essa luz apaga, o objeto decola e ele entra para dentro de casa. Aí tá o pai e a mãe dele lá esperando. E, garoto, onde que você estava? Essa hora da noite e tal, né? Esse aqui é o José Florencio, né? Já de adulto, idade. E aí, onde que você estava? Ele conta a história e toma uma surra dos pais. Meu Deus. Só que o que acontece? No dia seguinte, a mãe dele trabalhava no hospital lá de Campinas. E o garoto acorda com uma certa irritação nas costas, onde tinha sido colocado aquela toalha molhada. E a mãe, ela fala, então uma coceira, um negócio estranho, que a mãe olha, está cheio de feridas nas costas do José Florencio, do menino de 9 anos. Aí ela acreditou, falou, opa, tem alguma coisa diferente aí. Aí levou o menino para o hospital, o doutor Roldão acabou atendendo ele lá, mas como não sabia muito bem o que era aquilo, acabou receitando biotônico Fontoura, pílulas do Dr. Rosa, a gente que é mais velho sabe o que é isso, né? Os mais novos aí não vão saber o que é isso. E ficou ali sob monitoração durante alguns dias. Aí chamou o menino para ajudar ali alguns dias, ia trabalhar com a mãe e tal, e ficou monitorando. Depois ele sarou, mas não conseguiu identificar a causa daquela doença estranha que aconteceu nessa situação dessa abdução. Tá. Então, veja que, por exemplo, na questão assim de abduções, isso vem ocorrendo há muito tempo. Você já